se você está aqui nesse momento comigo e você deu play nesta aula, é porque talvez você já sentiu que tua prática começou a ficar empacada, você começou a sentir um pouco de rigidez talvez na tua prática ou no teu ensino de yoga. Sabe aquela sensação de não conseguir sair do lugar ou estar repetindo as mesmas coisas que você já nem sabe se acredita mais? Ou por outro lado, você pode estar no lado contrário, um lado assim que você fala assim, meu, será que o que eu estou praticando, o que eu estou ensinando é yoga de fato? Porque sai tanto da caixinha do que alguém me contou que era yoga, que não sei se me encaixo, e você se sente meio perdida, meio perdido, na dúvida, inclusive com a sensação de inconsistência. Bom, hoje eu vou te explicar por que você se sente dessa maneira. E não só vou te explicar por que você se sente dessa maneira, mas vou te apresentar uma abordagem, como você olha para isso. E num terceiro momento, vamos levar isso para o corpo, vamos encontrar lugar para todas essas cositas no próprio tapete. Vamos lá, vem comigo. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou a Katy Greder e hoje eu queria compartilhar contigo uma dor, uma dificuldade que eu tive bastante nos meus começos de prática e de dar aula, inclusive. E em mim habitavam duas coisas muito fortes. Habitava a necessidade de seguir uma tradição, de seguir uma linha muito clássica. E também sempre existiu uma outra necessidade de sair um pouco da caixa, de trazer coisas mais criativas, tanto na minha própria prática pessoal, quanto no meu ensino. Porque eu chegava até a dar uma acomodada e inclusive tocava lugares de tédio. E isso viveu um tempo em mim como se fosse alguma coisa que eu tivesse que solucionar, tá? Que eu tivesse que encontrar uma grande resposta para solucionar meu problema do clássico e o novo. E estudando um pouco sobre polaridade é quando você tem duas manifestações de coisas que parecem opostas, mas que elas são somente gradientes, que são dois lados de uma mesma coisa. E as polaridades, a diferença de um problema, o problema você consegue solucionar. As polaridades você precisa sustentar. Então, quando me dei conta que a tradição e a criatividade era uma polaridade, teve uma sensação de alívio. Por que ela não é um problema? Porque tanto o clássico quanto o novo, ela tem um lugar de luz e um lugar de sombra. Um lugar onde quando tem a quantidade certa de tradição, tem uma luz maravilhosa de criar padrões que geram segurança, que geram estabilidade. E por outro lado, a luz da criatividade te traz o que é essa sparkle, essa centelha do novo, né? Dessa sensação de estar vivo, viva. Né? E ao mesmo tempo, o lado mais sombra dos dois, para mim, para a tradição, me dava uma sensação de pequeno, de apertado, de tédio, às vezes, né? E no criativo, de tanto estresse por, nossa, tem que ser novo, tem que ser criativo, que te tira um pouco da realidade, te leva para o mundo das ideias e termina não concretizando muito nada. Então é tão fluido essa criatividade, que não tem onde se agarrar. Então, elas são duas coisas que no Vinyasa coexistem. Elas existem, elas são importantes. Então, a tradição, ela existe, por quê? Porque ela dá certo, ela vem... Tradição só é uma palavra
que tem a ver com a repetição de alguma coisa por muito tempo. E quando você repite alguma coisa por muito tempo, é porque de alguma maneira ela deu certo, ela tem luz ali, né? E a luz do sistema nervoso, por exemplo, que é isso que eu queria dar especial atenção, a repetição e padrão, né? Que nem um japamala, quando você faz repetição de mantra, ela dá uma sensação de relaxamento, você encontra um lugar de segurança com o padrão, né? Com a repetição. Então, você encontra a estabilidade, você relaxa o seu sistema nervoso. Isso, por um lado, é muito bom e esse é uma das coisas primordiais dentro qualquer prática de asana, qualquer prática com forma física, qualquer prática de yoga. Mas, por outro lado, temos essa manifestação da vida, do novo, e que é a possibilidade de você fluir, de você entrar em lugares exploratórios que são novos, né, que a gente não conhece. E isso também gera para nosso sistema uma capacidade adaptativa. Essa capacidade adaptativa tem a ver com a nossa neuroplasticidade. Olha que coisa linda, né? Então, por um lado, o cérebro gosta de estabilidade, porque ele só dá segurança e o sistema nervoso relaxa. Mas, por outro lado, também é importante a neuroplasticidade para a gente poder ter adaptação, né? Para a gente criar novas formas de resolver ou se adaptar às novas condições. Então, dentro da prática de yoga não é diferente. Então, tem linhagens, tem estilos de yoga aonde a repetição e o padrão é a regra. E tem outros que o criativo é a regra. E neste vinyasa que eu vou te convidar a você olhar, é sentir as duas coisas. É como elas coabitam. É como a tradição gera margem. Imagina num rio. O rio tem margem, né? Elas têm margens que são bonitas e elas são claras, né? Às vezes elas aumentam um pouco, diminuem dependendo da chuva, mas elas contêm o quê? O rio. A margem contém o rio para ele fluir. Então, dentro da minha proposta de vinyasa que eu tenho para te oferecer, você vai encontrar o que é linhagem, tradição e lugar clássico que gera o contexto para você poder fluir e criar, né? E isso vai te ajudar tanto quanto praticante a você se sentir segura no teu tapete. E uma vez que você se sente segura, você tem um lugar de maior abertura para se entregar ao novo. E como professor, como facilitador, como facilitadora de yoga, como que você cria na tua sequência ou na forma que você cria o teu encontro com os praticantes, um lugar onde eles se sintam seguros e ao mesmo tempo possam ser desafiados em lugares novos. Então, é uma dança. Sustentação de polaridade de dança. É você perceber quando você foi muito na tradição e no padrão e você cai no lugar de estar mais apertadinho, mais rígido, rígida, e perceber que precisa de algum movimento que te leve para a criatividade, que te leve, que elemento de novidade você pode colocar na tua prática e naquele momento, que te leve para um outro lugar, que é o lugar de fluidez, que vai gerar adaptabilidade. Ou quando você está muito nas ideias, o que eu quero preservar? O que eu quero manter? O que eu quero repetir? Quais são as coisas que são mais importantes que eu gostaria que os praticantes levassem depois dessa aula, desse grupo de aula, desse mês de aula? Então, essa é a nossa brincadeira. E para você sentir isso no corpo, eu estou trazendo algumas práticas, que a primeira tem a ver com o nome de vinyasa. O que é vinyasa? O que é vinyasa desde a definição mais clássica, tá? Mais comum, né? A outras
traduções sobre o conceito, o que é vinyasa em termos de estilo, o que é vinyasa em termos de transição e movimento físico, né? E nessas transições, quais são as opções que a gente tem? Tem um clássico e tem uma lógica importante nesse clássico, mas quais são as outras variações e para que elas estão disponíveis? Para um início de prática, por exemplo, para desenvolver estabilidade e força no ombro que possa sustentar vinyasas mais intensos lá na frente. Isso é tudo na próxima aula. Depois você vai ter acesso a olhar para o teu Surya Namaskara. Surya Namaskara tem uma forma super clássica, que é o que a gente mais conhece, mas como que você consegue variar teu Surya para que, dependendo daquilo que você quiser trabalhar, ele te sirva melhor, né? Então, o que dá para mudar? Como dá para adaptar algumas coisas que te levem para um outro lugar? Depois, existe também uma aula que é a clássica mesmo. Qual que é a história? Qual que é a forma de uma aula de vinyasa mais clássico, onde a gente tem as posturas, as transições mais tradicionais, né? Especialmente de guerreiros e guerreiras, né? E conhecer essa aula de vinyasa mais tradicional vai te permitir ir para um outro momento que a próxima aula é uma aula de vinyasa escalonado. Escalonado é uma técnica maravilhosa que você vai ver claramente a composição do que é padrão e o que é sair do padrão e como essas coisas conversam e se juntam no corpo e como você vai senti-las. É uma técnica bem interessante que você pode repetir como praticante e você pode oferecer como professor, como facilitadora de yoga. E depois tem um flow criativo que a gente sai da caixinha com movimentos que normalmente não são os clássicos do yoga, mas que eles conversam também com teus clássicos. E vamos numa gradiente, porque a última prática que nós vamos te oferecer é de equilíbrio sobre os braços. Mas não é de qualquer equilíbrio sobre os braços, é um equilíbrio sobre os braços funky. O que quer dizer? Que vamos trabalhar com equilíbrio sobre os braços em assimetria e de uma forma que é menos tradicional. Tá? E como vou trabalhar em cima dos braços com algo assimétrico e não tradicional se eu não preparo isso antes durante o meu flow? Então, eu vou te convidar para fazer uma jornada que vai fazer um diálogo entre dois polos, que eles parecem opostos e excludentes, mas eles na verdade são lados de uma moeda, que é a nossa prática da busca pela expansão da nossa consciência através do corpo. Então, galerita, agora vamos levar para o corpo, vamos sentir tudo isso que a gente conversou e para você poder acessar, eu vou te pedir para você olhar as instruções aqui embaixo, que são as formas como você acessa as aulas que estão todas lindamente colocadas na nossa plataforma, numa ordem que vai facilitar para você entrar em contato com o conteúdo e de fato corporificá-lo. Então, outra coisa dessa plataforma é que você pode me acessar, tá? Tem uma área de suporte onde a gente pode estar em conversas, tu e eu e tu, e onde eu vou poder te dar suporte na hora que você precisar. Isso porque as aulas hoje estão de forma gratuita, você não vai ter que colocar cartão de crédito nenhum, estão ali livre para você acessar e para você usufruir e para levar já essa sensação de quanto é importante você ancorar na tradição e no clássico para poder ter espaço criativo. Vamos lá!